Bom, nesse espaço do programa, nós estamos recebendo o contador Antônio Carlos Nazi, empresário, consultor empresarial e tal. Nazi, saudade do amigo fazia um bom tempo. Tu viaja muito também, né, Nazi? Com teus clientes e tal, fora do Brasil, inclusive, né? Aqui tem que lutar aí, né? Porque a coisa está feia, né? Mas, Nazi, eu quero aproveitar a tua presença aqui, porque nesta semana saiu um relatório do Banco Mundial, que anualmente ele publica, sobre o desempenho das ações, econômico, social, etc. e tal, indicadores financeiros. E, mais uma vez, o diagnóstico é que o Brasil está dando cada vez para trás, né? Em função das não reformas, quer dizer, que já eram para ter sido feitas, essas que estão sendo aí anunciadas, previdência, trabalhista, questão tributária, etc. e tal, mas principalmente por causa do peso do setor público, né? Uma coisa que nós já temos tratado aqui, quer dizer, o setor público no Brasil é o principal problema. Até esse trabalho do Banco Mundial, muito interessante, que foi apresentado ontem até na presença do ministro, não é? Dos ministros da Fazenda e do Planejamento, pelo que eu entendi, ele é um trabalho que foi encomendado pelo governo brasileiro, inclusive. Não é aquele tradicional avaliação mundial anual do Banco Mundial. E foi encomendado. Eu imagino que o Meirelles encomendou para ter um argumento de fora que pese no Congresso Nacional. Mas não tira a validade nem a autoridade. Não, exatamente. Um trabalho muito bem feito, muito bem fundamentado e toca no problema principal, que realmente é a questão da gestão pública, do gasta muito e gasta mal. O famoso que a gente já bateu aqui bastante, e vários economistas, e contadores, e advogados, enfim, os cientistas políticos já diagnosticaram isso há muito tempo. Veio confirmar tudo aquilo que a gente imagina. Quer dizer, nós hoje estamos com uma inflação baixa, estamos com uma inflação controlada, que é decorrente de todo o reflexo macroeconômico dos últimos anos, ou seja, não se tem demanda, não tem consumo, tem desemprego, a tendência é o preço estabilizar. Não é nada de uma ação forte do governo no sentido, é um efeito macroeconômico que fez com que a inflação baixasse. Ótimo, não vamos nem chegar na meta dos 4,5% de inflação para esse ano, vamos chegar a 3 e pouco. Com isso, o juro também baixou. Nós estamos aí na faixa dos 7%, Selic. Então, tem uma tendência até de estabilização, de baixar um pouquinho, mas eu acho que nós vamos ter um quadro macroeconômico, não é? De estabilidade, no aspecto tanto da questão da inflação quanto da questão do juro. Mas esse dado do Banco Mundial preocupa ainda porque eles tocam num problema de que as reformas não estão sendo feitas, não é? Veja, esse caso da Previdência, eu particularmente acho que tem dois aspectos da Previdência Social. Até o nosso colega Rui, que vem aqui seguido, tem a tese de que não há um déficit da Previdência, não é? E ele tem razão. O problema é que o pessoal não explica direito. A comunicação sobre a reforma da Previdência é a pior possível, né, Silvio? Você que é um comunicador, quer dizer, eu vejo as explicações e os argumentos usados pelo governo são muito fracos, não? São duas coisas distintas. Uma coisa é você ter as receitas lá da Constituição de 88, quando a Constituição criou encargos, ela também criou o PIS, criou o COFINS, que hoje é o principal imposto arrecadador, contribuição arrecadadora. Isso foi para cobrir a Previdência Social e nunca foi utilizado para cobrir Previdência Social coisíssima nenhuma. Não é? Então, está mal explicado. Não é? Que existe um déficit hoje da Previdência no aspecto de privilégios, decorrente de privilégios, salários altos, a aposentadoria do setor público é feita com o salário do último mês. E muito precoces. Precoces. Não é? Eu tenho casos até conhecidos meus que se reformaram aí na Brigada Militar com 45, 46 anos. Ou seja, eles ficam mais tempo aposentados do que durante o tempo de contribuição. Eu tenho um caso que eu conheço que ele se reformou com 45 anos, quase 46, está com 86 anos, ele tem mais tempo e é dos bons salários do Estado. Grandes salários, quer dizer, é isso que as folhas de pagamento não suportam. Exatamente.
Então, quer dizer, a questão do déficit, hoje, se você projetar isso para 10 anos, com esses privilégios, nós estamos falando, eu não sei, não tenho cálculo, estou falando do valor que o governo estimou, que é 800 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Se nós começarmos a fazer a reforma agora da Previdência, só nesses 2 itens, não é? Acabar com o privilégio da aposentadoria integral, do setor ou seja, público, que seria equalizado o setor privado e estabelecer a idade mínima. Isso dá a idade mínima. Essas são as 2 coisas essenciais para estancar o problema, que é estimado em 800 bilhões. Mas, fora isso, teria que mudar uma série de outras coisas na Previdência que o governo, nessas alturas dos acontecimentos, nem vai tentar, porque não vai conseguir aprovar isso no Congresso Nacional. Eu estive aí ainda na Convenção de Contabilidade aqui em Gramado, conversando com o deputado Auli, que tem esse projeto. Ele é o relator da reforma tributária. O projeto é muito interessante, muito bem fundamentado. Ele fez um levantamento histórico da situação tributária brasileira. Ele é um especialista no assunto e foi secretário da Fazenda do Paraná, onde eu o conheci, e é uma pessoa conhecedora do assunto. E o projeto dele não consegue andar no Congresso Nacional. Ele mesmo diz, não tem apoio dos pares, né, do Congresso Nacional. Então, isso seria, porque é um conjunto de simplificação tributária, de redução dos 57 impostos que a gente tem aí, para uma reforma efetivamente, não é, da área tributária. Não é só a simplificação, mas é uma reforma tributária de peso e que seria desamarrar a economia. Nós exportamos imposto, nós exportamos contribuições. Então, nós temos uma série de anomalias que nos impede de crescer mais. Então, fechando tudo isso aí, você vê o governo hoje já reconhecendo aquilo que nós falamos aqui em 2014, no final de 2014. O governo hoje já reconhece que precisa de 23 trimestres para fazer uma recuperação da economia. Quer dizer, nós estamos falando em 2022. Não é? De forma otimista, 2019. Tem aquele Instituto Fiscal Independente, que é ligado ali ao Senado Federal, é um instituto de pesquisa, e eles divulgaram agora, há poucos dias atrás, um mês e pouco atrás, um estudo muito interessante que ele chega à mesma conclusão. Eles chegam que, com a dívida interna que nós temos, com os 159 bilhões de déficit primário para esse ano e a mesma coisa para o ano que vem, que eu acho que vai dar mais, nós estamos falando numa recuperação, num zeramento do déficit primário, com esse juro já baixo, em 2022. E lá nós vamos estar com uma dívida interna que representará 92% do PIB. Ou seja, nós vamos estar muito mais quebrados do que hoje. Então, se não fizermos essas reformas, o aposentado como eu, como você, etc., e outros, não vão receber aposentadoria, não vai ter dinheiro. O grande problema, não sei se tu ficou sabendo essa semana, que o prefeito de Porto Alegre esteve num congresso aí e disse que ele está tentando... Na Alemanha, eu acho que foi. Mas ele esteve participando do congresso e disse que os vereadores são cagões. O que ele quer dizer com esse termo? Eu tento interpretar as coisas e colocar dentro de um contexto. O que é cagão? Cagão é o camarada que não avança, tem medo de se expor, tem medo de opinar por questões da população, dos interesses, né? Então, na verdade, o político brasileiro é assim mesmo. Porque essas reformas, né, essas reformas são indispensáveis, são inadiáveis. Então, o Congresso Nacional está cheio de cagões também. Os caras que não querem assinar uma coisa que possa ter prejuízo para ele eleitoral. Ora, tem que pensar no Brasil, na nação, e não na sua eleição. Exatamente. Então, aí Marquesan tem razão nisso aí. Tem, quer ver um caso pontual, não é? Que o prefeito tem muita razão, está aí na Câmara de Vereadores aquela proposta de rever, não é? Que o Busato está defendendo com muita ênfase, rever o IPTU de Porto Alegre. A planta de IPTU. A planta de IPTU. Isso pode ser inadiável também. Isso é feito, pode ser feito pelo Google. Pelo Google eu acesso o terreno, né, de casa e até onde você quiser. Então, o que ocorre?
esse medo do voto popular que vão aprovar. É necessário. Está todo o funcionalismo aqui da prefeitura recebendo atrasado, o Estado recebendo atrasado, quando coisas que poderiam ser feitas. Se quer o benefício e não se suporta o custo. Isso tem custo, então, tudo tem custo. Então, você vê certamente entre nós mesmos, então, você vê que, às vezes, o IPTU do imóvel é um absurdo de barato. Entendeu? Por quê? Porque falta revisão. Nos últimos 20 anos não se fez revisão nenhuma de IPTU. E a Previdência e o trabalhista é a mesma coisa. Ele demorou muito tempo a fazer. Exatamente. Então, a Câmara de Vereadores, eu já falei para alguns vereadores amigos meus, eu não voto mais em vocês enquanto vocês não votar a reforma do IPTU, porque é um absurdo que nós estamos aí 20 anos com falta de coragem de fazer. O Marquesão foi tentar fazer, foi crucificado aí pela Câmara de Vereadores, e o Busato também, impedindo de fazer uma revisão, que é justa, Ninguém vai querer fazer uma coisa injusta, não é? Então, são essas coisas que... Agora, você vê, somando aí tudo, pega uma situação política hoje, do próprio Supremo Federal, do Supremo Tribunal Federal. Você pega o funcionamento do Congresso, cada vez, vai ter um jantar agora, hoje ou amanhã, lá no Alvorada, para conseguir passar a Previdência Social. Olha, isso não é comportamento de um parlamentar. Não é uma coisa republicana também. Não é? Aí tem que chamar os governadores, aí estão os governadores agora reunidos com o presidente Temer lá, para convencer os governadores, a convencer os deputados a aprovar essas duas coisas. Então, cada vez que tem esse impedimento de julgar o Temer lá no Supremo Tribunal Federal, isso está nos custando 10 bilhões de emendas parlamentares. Não é? 2 vezes já estamos em 20 bilhões. Isso não está calculado no déficit de 159 bilhões. Acho que não vai ter margem para isso aí. Então, você vê isso aí. Aí soma-se tudo isso, você vê um cenário político onde as alternativas é o Lula e o Bolsonaro. E para completar o quadro, que eu quase caí de costas semana passada, vejo a dona Dilma perdoando quem votou a favor do impeachment para a questão da unidade brasileira e voltarmos tudo uma E aí absolver o Lula, absolver todo mundo, voltar a mesma quadrilha. Exatamente. Então, essas coisas são repugnantes, não é? Esse é o termo, repugnantes. São repugnantes. A gente não pode nem mais ler um negócio desse. Não é? E aí completa aquele quadro pichotesco, uma coisa fantástica, aquilo da Câmara, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ainda bem que prenderam eles de novo tudo ontem. Quer dizer, nós estamos dentro de um quadro político que não ajuda nada na economia. O que ainda está equilibrando as coisas, não é? Foi os 44 bilhões da liberação do Fundo de Garantia, isso deu um incremento aí no consumo, quem aproveitou pagou os seus débitos, as suas dívidas, e outros consumiram. Vem agora a liberação aí do PIS, PASEP, né? Mais alguns bilhões aí. Alguns bilhões aí, estou falando de 7 bilhões. Então, são coisas que ainda conseguem equilibrar a economia. Mas nós estamos numa situação política que não ajuda em nada, o Congresso não ajuda em nada, só interesses, não é? A reforma dita política não sai porque não há interesse de fazer. Então, a economia dá exatamente esse cenário que o Banco Mundial nos expôs ontem. Com certeza. Para concluir, 2018, qual é a tua expectativa? Nós teremos um ano eleitoral, 2018, né? Majoritárias para presidente, governadores e proporcionais para deputados estaduais e federais e senadores. Há uma tendência de que uma redução de um aumento do PIB e redução dos preços e dos juros também, de novo, né? Eu acho que nós vamos ter um nível de inflação semelhante que nós estamos tendo esse ano. Acho que não tem nada para mudar. Não? O déficit primário, o governo já mandou para o Congresso Nacional, de novo, 159 bilhões, eu acho que vai chegar aos 170. Quer dizer, nós estamos diante de um quadro que não tem como equacionar essa questão, a não ser que fosse feita uma reforma tributária que desse um aumento de arrecadação justa, porque tem muita coisa que hoje não é tributada também nesse país. Com certeza. Se nós tivéssemos uma reforma tributária que também acabasse com a sonegação, isso tudo ajudaria a resolver o problema. Com 7% de juros sobre uma dívida de 3 trilhões e 400 bilhões,
3 trilhões e 3 trilhões. 400 bilhões, é muito melhor 7% do que os 14%, que dava quase os 670 bilhões por ano de juro. Quer dizer, isso é uma bola de neve que a gente teria que estancar. Eu acho que o governo, e aí o Temer, não apoia a equipe econômica, porque eu acho que pela vontade da equipe econômica era zerar o déficit primário, não é? E nós começar 0 a 0 e aí teria condições da economia reagir mais forte. Eu não vejo nenhum cenário macroeconômico que a gente não vá para um PIB aí que estão... ontem vi o senador mandando para o Congresso o orçamento dizendo que não, ele estava projetando um crescimento do PIB de 3%, mas por uma questão de prudência, ele colocou 2,5%. Não chega a 2,5%. Não chega a 2%. Nós não temos energia para crescer 2%. Já falei isso aqui. Então, todo o cenário, né, macroeconômico é esse aí. Como vai se comportar o quadro político, vai depender, porque se depender... nós estamos com um caso assim, estudando investimentos estrangeiros aqui, de gente que quer vir investir aqui, nós estamos estudando alguns casos. Que depende dessas coisas. Todos eles seguintes. Vamos esperar janeiro para ver como é que fica o quadro político nacional. Estamos vendo um empréstimo estrangeiro para um cliente que é um valor substancial. Não é? Hoje a taxa é 3,75. Me disse o banqueiro lá fora, ele disse assim, olha, ontem ainda conversando por telefone, ele disse assim, olha, 3,75 até o final do ano, depois do final do ano, dependendo, porque há grande risco do Brasil, as companhias de rating, baixar a nota brasileira. E aí a coisa complica. Sim, aí a coisa complica. Nassi, um grande abraço. Está viajando de novo essa semana que vem? De novo. Está viajando. Então tá. Vai para a Argentina, pelo que diga, né? Por aí. Por aí. Então tá. Obrigado, um abraço. Até a próxima. Eu vou ver o Grêmio lá. Ah, com certeza. Vamos ver. E outra coisa, em dezembro, o Nassi aqui de novo, até o fim de dezembro, para fazer essas atualizações. Vai ser bem no dia do jogo do Grêmio, 29. Dia 29, lá, exatamente, essa semana, quarta-feira que vem. Eu tenho um amigo lá e sócio que é torcedor do Lanús. E tu é gremista, né? Eu sou colorado. Vai secar, então, secador. Bom, então, rápido intervalo, já voltamos.